Vamos aproveitar aqui a região formada pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado para estudar ou para analisar ou para calcular o volume de dois sólidos, um deles rotacionando essa região em torno do eixo x e o outro em torno do eixo y. Vamos aproveitar o mesmo esboço para essas duas análises. Temos a reta y igual a 2x, uma reta que passa pelo ponto 0,0 e que tem coeficiente angular 2, uma reta crescente. Temos também a parábola y igual a x ao quadrado. Nossa região é essa região aqui marcada na figura. E antes de efetuar a rotação, vamos calcular o ponto de encontro entre essas duas equações. Nós sabemos que o ponto 0,0 é um deles. Vamos calcular o outro. Para encontrá-lo, nós igualamos as equações. X ao quadrado igual a 2x. Portanto, x ao quadrado menos 2x é igual a 0. Colocando x em evidência, nós ficamos com x menos 2, que é igual a 0. E daqui nós tiramos duas soluções. Ou x vale 0, que nós já sabíamos, ou x menos 2 é igual a 0, o que implica que x vale 2. Para encontrar a ordenada do ponto, basta substituir ou nessa equação ou nessa, tanto faz, o resultado é o mesmo. Colocando 2 no lugar de x, nós encontramos y igual a 4. Portanto, esse ponto é o ponto 2,4. Vamos agora esboçar os sólidos. O primeiro deles, aqui marcado em branco, corresponde à rotação em torno do eixo x, e o segundo, em laranja, corresponde à rotação em torno do eixo y. Portanto, em laranja, rotação em torno do eixo y. Na nossa rotação em torno do eixo x, nós marcaremos os nossos discos em cinza. Portanto, nós temos aqui um exemplar desse disco infinitesimal. E como você pode observar, ele é um disco vazado, onde o raio interno corresponde à parábola x ao quadrado e o raio externo à reta 2x. Na nossa rotação em torno do eixo y, o nosso disco será desenhado em marrom e ele também corresponde a um disco vazado. Vou desenhá-lo aqui embaixo, onde o raio interno é a distância do eixo y até a reta 2x, que no caso deve ser reescrita isolando x, no caso y sobre 2. Isso porque a nossa integral a ser calculada é uma integral em y. E já o raio externo é a distância entre o eixo y e a parábola, que também não pode ser escrita como x ao quadrado. Nós temos que isolar y, ficando assim com mais ou menos raiz de y. No caso, o trecho à direita da parábola corresponde à raiz positiva. Portanto, x igual a raiz de y. No caso, o raio é igual a raiz de y. Para iniciar o processo de integração, nós devemos primeiramente calcular a área desses discos. Começaremos aqui pela área do disco em cinza, sendo ela igual a π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado. Portanto, π vezes 2x ao quadrado menos π vezes x ao quadrado, o que nos fornece 4x ao quadrado vezes π menos x à quarta vezes π, que é o mesmo que π vezes 4x ao quadrado menos x à quarta. Fazendo a mesma análise agora, porém com o disco em laranja, nós temos aqui a seguinte área, sendo ela também, claro, igual a π vezes r ao quadrado menos π r ao quadrado, π vezes raiz de y ao quadrado menos π vezes y sobre 2 ao quadrado, portanto, π vezes y menos π y ao quadrado sobre 4, que é o mesmo que π vezes y menos y ao quadrado sobre 4. Analisamos agora os limites de integração, o último passo antes do cálculo das integrais. No caso, em um disco produzido pela rotação em torno do eixo x, o intervalo de integração vai de 0 até esta abscissa, e no caso, a abscissa aqui é igual a 2. Portanto, x varia de 0 até 2. Em y, contudo, a variação é de 0 até esta ordenada aqui, ordenada que vale 4. Portanto, a variação de y é de 0 a 4. Sendo assim, as seguintes integrais nos dão esses volumes. No caso, integral de 0 a 2, de π vezes 4x ao quadrado menos x à quarta dx, isso para a rotação em torno do eixo x, e a integral de 0 a 4 de π vezes y menos y ao quadrado sobre 4 dy, para a rotação em torno do eixo y. Ficamos no primeiro caso com π vezes a integral, colocamos π para fora da integral, 4x ao quadrado menos x à quarta dx, que é igual a 4x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5. No caso, a variação é de 0
até 2, claro que a substituição por zero produz zero, portanto nós ficamos com π vezes 4 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos 2 à quinta sobre 5, que é igual a 64π sobre 15. Passamos para a segunda integral, segundo volume. Também colocamos π para fora da integral, 0 a 4, y menos y ao quadrado sobre 4, que é igual a π vezes y ao quadrado sobre 2, menos y ao cubo sobre 4 vezes 3, que é igual a 12. Variação de 0 a 4, ficamos aqui com 16 sobre 2, menos 4 ao cubo, 64 sobre 12, que é igual a 8π sobre 3 unidades de volume. Portanto, temos aqui os volumes dos nossos sólidos de revolução.